Espero que seu coração esteja aberto e que você receba mais do que informação, uma descarga de fé, uma provocação de Deus, porque eu creio que Deus quer que a gente viva de forma sobrenatural tudo aquilo que fazemos, né? Não é apenas o relacionamento com Ele, a vida familiar, financeira, os negócios, né? Nós precisamos viver um nível crescente, cada vez maior de intervenção de Deus na nossa vida. E o tema da minha mensagem essa manhã é negociando com Deus. Eu sei que a frase pode fazer pensar muita coisa, mas não se trata de negociar com Ele, como se nós estivéssemos entrando em alguma negociata, e sim de trazê-lo para dentro da nossa vida de negócios, de empreendimentos. Eu quero começar lendo o Salmo 127, versos 1 e 2, que diz o seguinte: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados, Ele o dá enquanto dorme. Obviamente, aquilo que diz respeito à parte de Deus não anula a nossa. Quando a Bíblia está dizendo, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam, né? Não está dizendo que por Deus edificar, nós não deveríamos ter nenhum papel nisso. Mas que nós não deveríamos imaginar edificar a casa. E edificar a casa aqui não é assentar tijolo, não é construir o prédio, né? Diz respeito à forma como conduzimos nossas famílias. Mas se o Senhor não participar, se nós não o trouxermos para dentro da nossa vida familiar, o nosso esforço pode resultar em nada. Depois a Bíblia diz, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O texto não está dizendo que porque podemos ter a proteção de Deus, que não vamos fazer a nossa parte, que não teremos sentinela. Mas querer trabalhar só com o nosso nível de vigilância, excluindo Ele, pode nos trazer prejuízo. E é depois de deixar bem clara essa ideia, que vem com vários exemplos, que o escritor, o salmista pelo Espírito Santo diz, será inútil levantar de madrugada, outra versão diz cedo, dormir tarde, né? Está falando de uma jornada longa de trabalho. E ele diz comer o pão de dores, numa outra versão, o pão que conseguiram com tanto esforço. Porque ele diz aos seus amados, Ele dá enquanto dorme. Isso não é desculpa para a gente viver só dormindo. Outro dia vi um justificando, não, eu durmo mais para ganhar mais. Porque Deus dá aos seus amados quanto dorme, quanto mais eu dormir, mais eu ganho, né? Não é bem esse o conceito que a palavra de Deus está apresentando. Paulo escreve aos Tessalonicenses e diz, aquele que não trabalha, esse também não coma. Nós temos responsabilidades, né? Quando Deus criou o homem, uma das primeiras coisas que Ele fez foi dar a responsabilidade de trabalho, né? E, aliás, Deus deu ao homem trabalho antes mesmo de lhe dar uma esposa. Alguém disse que é porque Ele sabia o quanto custaria sustentar a dona, mas a verdade é que Deus estava estabelecendo princípios para o funcionamento da nossa vida em todas as áreas. E obviamente eu creio que Deus nos criou para sermos essas máquinas de realizações, né, de produtividade. No entanto, Ele está dizendo, não trabalhe sozinho, não me exclua, me deixa participar. E Deus está dizendo, quando eu participar, o que significa não necessariamente você não fazer a sua parte, mas permitir que eu entre. Eu vou fazer coisas enquanto nem você sequer dá conta de fazer, né? E isso é uma verdade muito importante. Então, em essência, o que eu quero dizer é que o meu esforço, por maior que seja, minha dedicação, meu empenho, por maior que seja, será inútil se eu deixar Deus de fora. E Deus quer em cada área da minha vida, mas em especial nos nossos negócios. E quando falo dos negócios, eu quero falar de todo tipo de empreendimento, né? Eu presido várias associações sem fins lucrativos. A gente não tem o propósito de ter lucro ou ganho pessoal com aquilo, mas são empreendimentos que requerem de nós dedicação, trabalho, gestão, e a gente quer que a roda vire, quer que a coisa funcione. E eu quero deixar aqui tudo o que possa caber dentro dessa declaração para mim e para você. E Deus quer que eu e você possamos reconhecê-lo como não apenas parte, mas a parte determinante do sucesso nos nossos negócios. Em Deuteronômio, no capítulo 8, nos versículos 17 e 18, Deus diz, portanto não pensem, a minha força e o poder do meu braço me conseguiram essas riquezas. Pelo contrário, lembrem-se do Senhor seu Deus, porque é Ele quem lhes dá força para conseguir riquezas, para confirmar a aliança que, sob juramento, prometeu aos pais de vocês, como hoje se vê.
Então Deus estava dando advertência: quando vocês entrarem na terra prometida, tiverem prosperado, não diga foi o meu braço, não diga eu sou o cara, não diga eu consegui. Deus está dizendo: você vai se lembrar do Senhor seu Deus, Ele te dá o poder de adquirir riquezas. Ou seja, Deus está dizendo: você não vai chegar lá sozinho, e eu não quero que quando chegar, imagine que conseguiu alguma coisa sem mim. Com essa perspectiva, eu gostaria de tentar chamar a sua atenção para algumas coisas que eu creio ser importantíssimas quando falamos de negociar com Deus. A primeira delas diz respeito, eu quero apresentá-lo na forma de uma pergunta, diz respeito à questão da vontade de Deus. A pergunta é: a vontade de quem deve ser realizada? Porque edificar com Deus, negociar com Deus, não significa eu sair na frente e Deus ter que correr atrás de mim o tempo todo. Porque alguns são mais ou menos assim: eles não oram para tomar uma decisão, eles não buscam a direção de Deus para os planos, depois que resolveram tudo, sai, aí eles começam a dizer: dá um jeito de abençoar aí, tipo, corra atrás de mim e resolva inclusive as bobagens que eu fizer por não ter consultado o Senhor. E muitas vezes nós já erramos nesse quesito de não buscar a vontade de Deus. Tiago capítulo 4, dos versos 13 a 15, diz o seguinte: vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, negociaremos, ganharemos dinheiro, deveriam primeiro dizer: se o Senhor quiser e se vivermos, faremos isso ou aquilo. Então ele está dizendo, antes de um projeto, que obviamente visa o lucro, antes de um projeto que visa a sua prosperidade ser estabelecido, questione qual é a vontade de Deus. E a vontade de Deus nunca diz respeito só aos negócios. Eu vejo pessoas que mudam de cidade por propostas de emprego, e eles avaliaram, e tudo realmente no emprego, no ambiente dos negócios é o melhor. Mas não pararam para se perguntar se vai ser bom para a família, se vão ter uma igreja onde possam criar os filhos, e o resto do pacote parece que assim, se for bom para as finanças, está tudo bem. Nós precisamos aprender a importância de buscar a vontade de Deus. Ontem uma pessoa conversando comigo dizia: pastor, o que o senhor considera uma das coisas assim mais importantes no ministério? Eu falei: eu vou te responder algo que não é só para o ministério, é para a vida. É viver a liderança do Espírito Santo. É andar não só na vontade claramente revelada na Escritura, aquilo que é princípio que já nos foi exposto e revelado, mas aquilo que a gente não sabe. A Bíblia não diz em que cidade eu e você deveremos estabelecer um negócio e ganhar dinheiro, mas diz que a gente deve dizer, se Deus quiser, porque Ele tem planos personalizados. E a única forma de ter acesso a isso é através da oração, rendendo-se à vontade dEle e confiando que o Espírito Santo vai trazer direção e confirmação. Eu tenho aprendido há muito tempo que a prosperidade, ela é determinada pela disposição de obedecer à voz de Deus. Então às vezes as pessoas querem saber: cara, o que você fez para dar certo essa área da sua vida? O que você fez para dar certo nessa questão do ministério? O que você fez naquela? Eu normalmente digo: a gente tem procurado seguir a liderança do Espírito Santo. Porque o que Deus quer que eu faça pode até ter resultados similares ao que uma outra pessoa foi chamada por Deus a fazer, mas não significa que nós vamos ter necessariamente os mesmos processos. E muitas vezes pode parecer confuso alguma direção de Deus. Filipe está no meio de um avivamento em Samaria, está chacoalhando a cidade de uma forma extraordinária. E a Bíblia diz que Deus fala com ele: vai para aquela estrada que está deserta, tipo que não tem ninguém. Não só não está acontecendo nada, mas não tem ninguém. A Bíblia diz que prontamente ele obedece. E quando ele chega lá, realmente não tinha ninguém parado por lá. Mas ele chega no timing correto da passagem de uma pessoa. E deixa um avivamento de uma cidade inteira por causa de uma pessoa. Ele ganha aquele etíope para Jesus. E a tradição, esse registro não está na Bíblia, mas a tradição, e há muitos registros antigos, indicam que esse camarada espalhou o evangelho por toda a Etiópia. Aquele que parecia um trabalho pequeno, ia determinar o curso não só de uma cidade, mas de uma nação. Muitas vezes nós não sabemos quais são os desdobramentos. E justamente por isso nós temos que confiar em quem sabe e viver a liderança dele. Agora, isso não vale apenas para uma direção ministerial, vale para tudo que nós vamos fazer. Gênesis, no capítulo 26, nos diz nos versos 1 a 6, sobreveio fome à terra, assim como tinha acontecido nos dias de Abraão. Então Isaac foi a Gerar, encontrar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaac e lhe disse: não desça ao Egito, mas fique na terra que eu lhe indicar. Habite nela e serei com você e o abençoarei.
porque a você e a sua descendência darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, seu pai. Multiplicarei a sua descendência como as estrelas do céu e a ela darei todas essas terras. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. A Bíblia diz, Isaac, pois, ficou em Gerar. Era o conselho que toda a consultoria da época daria? Não. Mas quando Deus dá uma direção, a gente obedece. Resultado, versos 12 e 13 de Gênesis 26 diz, Isaac semeou naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por 1, 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoava. Ele enriqueceu, continuou prosperando e ficou riquíssimo. E você precisamos entender que eu com Deus é diferente de Deus comigo. Você com Deus é diferente só Deus com você. Não é você que sai na frente liderando e Deus é o seu mero sócio ajudante que corre atrás dizendo, estou aqui para fazer tudo aquilo que você determinar. Mas quando nós entendemos que nessa parceria Deus é não só o sócio majoritário, mas o Senhor das nossas vidas, e permitimos que Ele nos direcione, não só por meio de se render a essa vontade personalizada, mas de não nos dobrarmos diante daquilo que é princípio que não pode ser negociado. Então, por exemplo, em Lucas, no capítulo 3, verso 14, Jesus nos sinaliza a verdade. Aqui nós temos uma pregação que antecede a chegada e o ministério de Cristo. Nós temos João Batista pregando, o Evangelho, preparando o caminho do Senhor. E a Bíblia diz que os soldados, verso 14, perguntaram a ele, e nós, o que devemos fazer? Porque várias orientações práticas estavam sendo dadas às pessoas. Os publicanos chegam para ele, e aí? Ele diz, não cobre mais do que o estipulado. Em outras palavras, não permita extorsão no seu negócio. Os soldados perguntaram, e nós, o que devemos fazer? Verso 14, ele disse, não sejam prepotentes. Eu estou lendo a Nova Almeida atualizada. Não façam denúncias falsas e contentem-se com o soldo, com o salário que vocês recebem. Nós precisamos entender que há princípios que já foram estabelecidos e não podem ser negociados. Alguns de nós estamos tentando edificar alguns negócios com práticas ilícitas, querendo que Deus abençoe aquilo que Ele mesmo proibiu. Como esperar que a mão de Deus esteja sobre a nossa vida? A Bíblia diz no Evangelho de Marcos, de um momento, e isso é algo singular, meio fora do curso normal da narrativa bíblica, mas a Bíblia fala de um endemoniado gadareno. Estava possesso de uma legião de demônios. E que na hora de sair os demônios pedem uma permissão a Jesus. Estava no poder dele dizer sim ou não. Ele diz, nos permite entrar na manada de porcos? E eram milhares de porcos. E o Senhor Jesus disse sim. E a Bíblia diz que por conta do que aconteceu, eles precipitaram-se em relação ao mar e a manada toda de porcos morreu. Eu muitas vezes ficava chocado lendo isso. Dizia, Jesus, o Senhor não tinha amor pelos bichinhos que o Senhor criou, não? Não estamos falando de um, de dois. Estamos falando de uma manada enorme, gigantesca. Por que é que o Senhor não interferiu? Por que é que o Senhor não protegeu esses bichinhos? Agora, se você for olhar o preceito da lei vigorando na época, eles não podiam nem criar e nem comer porco. E deixa eu dizer uma coisa, Deus não tem nenhum compromisso de abençoar negócios ilícitos que são contrários à sua palavra e aos seus princípios. E muitas vezes nós estamos querendo que Deus proteja o que Ele diz, eu não posso ter nenhum compromisso de proteger isso dos ataques do inimigo. Quem está entendendo? Alinhar-se à vontade de Deus vem desde os princípios claramente revelados na Escritura até a disposição de eu e você andarmos debaixo dessa liderança e da orientação do Espírito Santo. Em Deuteronômio 28, de 1 a 14, Deus está dizendo, se você atentamente ouvir a minha voz e guardar os meus mandamentos, os meus estatutos que hoje eu te ordeno, eu vou te abençoar. Eu vou te abençoar na cidade, eu vou te abençoar no campo, eu vou abençoar a sua linhagem, eu vou abençoar o seu gado, eu vou abençoar se você andar em obediência. Mas de alguma forma a gente tem relativizado a obediência e muitas vezes estamos dizendo quase para Deus, se o Senhor me abençoar, talvez eu obedeça. Deus está dizendo, não, a regra do jogo é diferente, se você me obedecer é que eu te abençoo e não o contrário. E quando a gente começa firme nessa disposição, dizer vamos construir dessa forma, tudo muda. E deixa eu falar algo difícil de você digerir.
Se quando Jesus diz, dai a César o que é de César, assim como ele disse, dai a Deus o que é de Deus, se não fosse possível praticar isso sem quebrar um negócio, o que Jesus falou não seria verdade, ou no mínimo não seria justo. E se alguma coisa do que ele falou, uma só, qualquer, não pudesse ser levada ao pé da letra, por que é que o resto seria? Se alguma parte do que ele falou não é digna de confiança ou credibilidade, ou vai ser colocado em xeque, ou a gente diz, não, valia para aquela época, mas não para hoje, por que é que o resto vale? A verdade é que eu e você vamos precisar de um nível de fé, de que andar debaixo da palavra e da vontade de Deus nos permite viver de forma extraordinária, sobrenatural, e a intervenção de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Segundo lugar, outra pergunta, o propósito de quem deve ser alcançado? Pastor, o propósito e a vontade não é a mesma coisa? Não. Eles muitas vezes se mesclam, se misturam nesse trajeto, mas é muito importante que a gente entenda a vontade como um plano previamente estabelecido. E no meio desse processo, onde todos nós vivemos em sujeição ao governo de Deus, ao seu senhorio, Deus tem aquilo que nós vamos chamar de um plano personalizado. E o propósito dele na vida de um não é necessariamente igual àquilo que ele tem na vida de outro. E nós não podemos viver nos comparando. Jesus diz a respeito de Pedro, sobre com que tipo de morte ele haveria de glorificar Deus. A Bíblia diz que Pedro está andando com Jesus na praia. Ele olha e João vem seguindo. Ele pergunta para Jesus, e com esse aí, o que é que vai rolar? Jesus olha para ele e diz, eu quero que ele permaneça até que eu venha. Isso lá é da sua conta, Pedro. Pastor, na minha Bíblia não está desse jeito, não é da sua conta, ok. Né? O Jesus diz, o que te importa? O que te importa? Ele diz, isso é entre eu e ele. Com você eu tenho um projeto, com ele eu tenho outro projeto. Os projetos não são iguais e não se comparem. É o que eu e você precisamos entender de uma maneira muito específica, esse aspecto personalizado. Então, eu creio de todo o meu coração, daqui a pouco eu quero definir um pouco o significado de prosperidade. Mas eu creio de todo o meu coração que Deus quer nos fazer prosperar. E antes de chegar na definição, eu quero também te adiantar o seguinte, mas a bênção flui quando nós estamos dentro do propósito de Deus. Em Gênesis 28, no verso 15, Deus diz para Jacó, quando ele está lá em Betel, depois da visão que ele tem da escada que liga a terra e céus, Deus diz, eis que estou com você e o guardarei por onde quer que você for. Farei com que você volte para essa terra, porque não o abandonarei até que eu cumpra aquilo que lhe prometi. O que eu acho curioso é que Deus falou essa frase primeiro. Lá na frente, na hora de voltar para Canaã, de Padã Arã para Canaã, você vai ver Jacó lutando com o anjo do Senhor, que é uma teofania, uma manifestação de Deus, e ele diz assim, não te deixarei enquanto me abençoares. Eu brinco que se eu estivesse no lugar de Deus, eu ia dizer, essa fala é minha, e eu falei primeiro. Porque Deus já tinha dito isso para ele. Eu não vou te abandonar até que eu cumpra aquilo que eu te prometi. Deus está dizendo, eu não te deixo até que o propósito se cumpra. Você pode confiar nisso. De alguma forma, ele está dizendo o seguinte, eu que não largo você enquanto o Senhor não me abençoar. E eu e você precisamos entender que a bênção, muitas vezes na nossa percepção, é apenas garantir um bem-estar pessoal. Na percepção de Deus, eu vou cumprir um propósito que terá como efeito colateral essa bênçãozinha menor que você está imaginando. Mas normalmente o que Deus está fazendo é sempre maior. E eu e você precisamos questionar o propósito. Porque muitas vezes o meu e o seu propósito, por falta de percepção, por falta de capacidade, né, por limitação, ele é raso. Mas quando eu e você sintonizamos com o de Deus, a coisa começa a ficar diferente. Gente, muitas vezes nós ficamos olhando para pessoas prosperarem, a gente pensa, puxa, o cara escolheu a área certa do negócio, eu escolhi errado. Não, o cara estava na cidade certa, eu estava na errada. O cara pegou o timing correto, o meu estava errado. Mas deixa eu dizer para você, quando eu olho para José, vendido pelos seus irmãos, entra no Egito como escravo. Na casa de Potifar, a Bíblia diz que Deus o fez prosperar. Ele é preso injustamente, na prisão, a Bíblia diz que Deus o fez prosperar. Na casa de Potifar, ele exerce liderança, vira chefe dos escravos. Na prisão, ele vira chefe dos presos. Algo que eu e você precisamos entender é que a provisão de Deus, a bênção de Deus, não depende de oportunidades, mas de uma convicção de que Ele está conosco. Abraão precisa separar de Ló, que era uma coisa que ele não devia ter feito desde o início.
Deus diz, deixa tua terra, a tua parentela. Ele diz, vou largar todo mundo, mas esse menino sem pai, esse sobrinho precisa de mim, eu vou levá-lo. Enquanto Abraão não se separou de Ló, Deus não voltou a falar mais nada para ele. Muitas vezes nós estamos pedindo que Deus dê liderança. Imagina ele olhando para mim e para você, dizendo, você não fez nem a primeira parte que eu falei, por que é que eu vou revelar o resto do plano? Mas quando ele obedece aquela parte, Deus vai voltar a falar com ele a respeito da sequência. Mas na hora de obedecer, eu fico imaginando ele pensando, o que eu fiz? Canaã toda podia ser só minha. Mas agora nós temos que resolver isso. E diz, Ló, fala o seguinte, escolhe o que você quiser, eu fico com a sobra. Vamos parar para pensar numa partilha hoje. Uma sociedade que vai ser dividida. O outro diz, escolhe o que você quiser, seja a carteira de cliente, seja o patrimônio, eu fico com a sobra. Sabe o que Abraão está dizendo? Eu não vivo de oportunidade. Eu tenho um Deus que vai me guiar, que vai me fazer prosperar. E não importa as circunstâncias ou oportunidades, meu Deus vai à minha frente, Ele vai criar essas coisas. E você precisamos aprender a ter um posicionamento de fé e de confiança. Não se trata só de otimismo ou pessimismo, não é só olhar a metade cheia do copo ou a vazia, mas confiar que nós vamos viver intervenções de Deus. Quando Deus diz, fique em Gerar, não parece uma boa ideia, mas quando eu e você confiamos naquele que dá a direção, a coisa vai fazer toda a diferença. Pedro teve uma noite frustrante, tentou pescar, não conseguiu nada. Jesus chega e diz, posso usar o seu barco? Eu fico tentando imaginar o mau humor de quem já virou a noite sem dormir, né? Essa noite eu fui dormir tarde, tive que levantar muito cedo para viajar e poder estar aqui. Quando você dorme pouco já dá uma irritação, mas não dormir, né? Para mim está entre aquilo que de mais estressante a gente pode achar. Eles estão talvez tentando reagrupar, repensar o que fazer. Agora Jesus chega e diz, posso usar o seu barco? Posso usar o seu negócio? Imagina o Pedro dizendo, já perdemos a noite. Agora vamos perder o dia de trabalho, o dia de produtividade. Mas de alguma forma, quando ele diz, ok, vamos cumprir o que é do seu interesse. Isso proporciona um ambiente para quê? Daqui a pouco ele vai ter uma pesca milagrosa, sobrenatural. Quando nós colocamos Deus à frente, isso faz toda a diferença. E eu quero fazer um apelo, já que num grupo de empreendedores e futuros empreendedores, nós temos gente que descobre muito rápido que tempo é dinheiro e coisas do gênero. Nós temos às vezes uma tendência a deixar de lado as coisas de Deus. E acreditar que muitas vezes nosso único compromisso com o reino é botar dinheiro. Eu quero te dizer que Deus espera um pouco mais de você do que só o seu investimento, por melhor que ele seja. E nós precisamos ter uma mentalidade que nos impeça de continuar dando algumas desculpas como não tenho tempo para ganhar alguém para Jesus, não tenho tempo para evangelizar, não tenho tempo para discipular, não tenho tempo para liderar ou para servir em alguma área. Eu vou dar um exemplo que de vez em quando a gente dá aqui quando quer tocar o terror e apelar. Quando o traficante se converte, graças a Deus eles têm se convertido, a gente olha e diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus, amém? Você concorda que ele é uma nova criatura, foi perdoado por Deus, mas concorda que ele vai ter que mudar de ramo? Nenhum de nós concordaria que ele continuasse no ramo de negócio que ele está. E por quê? Porque o reino de Deus exige algumas adequações, isso não vai ser discutido. Quando a garota de programa se converte, graças a Deus elas têm se convertido, nós vamos dizer a mesma coisa. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus, mas você também concorda que ela vai ter que mudar de prestação de serviço? Nenhum de nós vai discutir isso. Porque para nós é claro, você agora entrou no reino de Deus e tem que se adequar aos padrões do reino. Agora, minha pergunta aos muitos empreendedores, que em 3 décadas de pastorado estão entre o grupo, que eu mais ouço dizer que não tem tempo para as coisas de Deus, é por que eles têm que se adequar ao reino de Deus e você não? Qual é a diferença? Eu não tenho tempo, então vai ter que arrumar um jeito de ter tempo e confiar que esse tempo que a gente cede por propósito nunca é perdido. Ele normalmente catapulta manifestações sobrenaturais, intervenções que vão fazer toda a diferença. Se nós não nos aliamos ao propósito, não adianta só entender de gestão, de como conduzir um negócio, você vai viver na margem de probabilidade estatística de qualquer ímpio. Mas se eu e você queremos viver o sobrenatural, negociando com Deus, nós vamos ter que trazer Deus para dentro.
que a motivação do negócio é o lucro. E já descobriram isso mesmo fora do sistema capitalista, que não há uma motivação que torne funcional o mercado que não seja o lucro. E mesmo na Bíblia nós vamos ver textos que falam a respeito disso. Por exemplo, quando Jesus está falando das coisas concernentes ao reino, ele usa esses exemplos. Mateus 21, 33, 34, ele fala que o reino de Deus é semelhante ao proprietário de uma vinha que arrendou alguns lavradores, mas esperava os frutos, esperava retorno do investimento. Em Mateus, no capítulo 25, no verso 27, quando nós temos a parábola dos talentos, aquele que foi infiel, o Senhor disse: você deveria ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros e ao voltar eu receberia com juros. Ele está dizendo: não quero dinheiro parado, que não produza, que não trabalhe, que não gere rendimento. Em toda a percepção de negócio, a motivação, é o lucro. Agora, eu e você precisamos nos questionar. Por quê? Se vamos negociar com Deus, queremos o lucro. Porque muitas vezes nós queremos trazer para dentro do nosso negócio, ao negociar com Deus, o poder de gestão, a sabedoria de Deus, o know-how de Deus, a bênção ativadora do sobrenatural de Deus. Queremos que Ele participe de tudo, menos do lucro. De alguma forma, na hora de viver o sobrenatural, nós clamamos e dizemos: Deus, esse negócio não é meu, antes de mais nada é seu. Mas na hora que vem o resultado, o Senhor sabe que é meu. Então eu e você precisamos questionar isso. Eu tenho dito há muito tempo, riqueza não é pecado, mas a avareza é. E nós precisamos tomar cuidado com algo que assim é uma linha muito tênue. Um dia um irmão falou para mim: pastor, já dizia a Sagrada Escritura, o dinheiro é a raiz de todos os males. Eu falei: negativo, a Bíblia nunca falou isso. Ele: claro que falou. Eu falei: não falou. Falou, não falou. Eu falei: me mostra onde falou. Está num lugar lá que se o senhor me ajudar a achar, eu te mostro. Eu falei: você deve estar falando de 1 Timóteo 6, 9 e 10, onde ele diz: o amor ao dinheiro é a raiz de todos. Aí eu falei: isso não é dinheiro, é amor ao dinheiro. Ele falou: qual a diferença? Eu falei: a diferença é gigantesca. Porque alguém pode amar o dinheiro sem ter dinheiro. E o cara nem está falido, quebrado, mais quebrado que arroz terceira, naquele estado de chamar a mulher de meu bem, o banco confisca. Não bastasse isso tudo, ele ainda tem a raiz de todos os males, além de não ter dinheiro. Porque o problema é o amor ao dinheiro, não é o dinheiro. Salmo 62, 10 diz: se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nelas o coração. Alguém diz com muita propriedade: errado não é o crente ter dinheiro, é o dinheiro ter o crente. Aliás, essa é uma definição antiga de avareza. O avarento não possui as coisas, são as coisas que o possuem. Agora, quando eu e você conseguimos entender, separar, blindar o nosso coração contra a avareza e buscarmos a mesma liderança, o conhecimento da vontade, do propósito de Deus, como na hora de fazer um negócio, sobre a gestão e a administração do lucro, isso vai fazer toda a diferença. Nós não podemos imaginar que Deus é o sócio ajudante querendo nos fazer crescer para que a gente consiga tudo aquilo que a gente quer. Deus, na verdade, diz: você é meu sócio ajudante e eu quero que você cresça trabalhando comigo para que você me ajude a fazer o que eu quero. Dá para entender a perspectiva? Ela é completamente diferente. Então em Efésios 4, 28 a Bíblia diz: aquele que antes roubava, antes presume-se antes da conversão, negócio ilícito, ele diz: não roube mais, antes trabalhe, fazendo o que é justo. Então vamos dentro dos princípios divinos. Mas a Bíblia diz assim: para que tenha o suficiente para si e para socorrer ao necessitado. Deus não quer dar só o que você precisa. Alguns de nós estamos tentando viver um modo de sobrevivência e ter o mínimo do que a gente precisa. Eu creio que Deus quer te dar mais do que você precisa. Mas qual a razão dele dar para você mais do que você precisa? Se ele ensina contentamento, se ele é contra o desperdício. Aliás, algo que deveria fazer a gente pensar muito a forma como gerimos tudo na vida é que Deus é contra o desperdício. Depois de multiplicar pães e peixes, Jesus diz: recolha o que sobrou para que nada se perca. Então por que é que Deus quer dar mais? Só para você ativar o modo ostentação? Não. Para que tenha o suficiente para si e para socorrer o necessitado. Provérbios 19, 16 diz: o que empresta ao pobre, o que se compadece do pobre, empresta a Deus, e este lhe retribuirá o benefício. Deus está dizendo: eu tenho um compromisso de cuidar do pobre. Quando você me ajuda a fazer o que eu quero, eu é que estou em dívida com você, porque você financiou o meu projeto. Você não deu para ele, você deu para mim. E agora quem te honra e te retribui sou eu.
Então Deus quer que a gente tenha mais do que o suficiente para financiar os projetos dele, que envolve não só a proclamação do Evangelho, como cuidado com os necessitados. Agora, se eu e você não tivermos mais do que a nossa necessidade, nós não vamos poder fazer muita diferença. Então eu acredito que nós, quando pensamos no próprio plano e no propósito de Deus, a gente precisa ter uma convicção, ainda que eu tenha contentamento, e contentamento é algo que cada um vai entender em Deus como deve definir. O que Deus pede para um não é necessariamente o que Ele pede para o outro. Algumas restrições, alguns direcionamentos, isso muda de pessoa para pessoa. Eu, por exemplo, não costumo aconselhar ninguém, seja os jovens, ou quando estamos falando dos pais sobre criar os filhos, né, a respeito de que eles tenham pressa para se casar cedo. Mas meus filhos se casaram cedo, já estou antecipando, está praticamente um mês para o casamento da minha filha, né? Então, tem coisas que normalmente você diz, olha, vá com calma, vá tranquilo, não tenha pressa, não é o padrão. Mas às vezes você pode estar debaixo de um entendimento de que Deus quer conduzir as coisas diferentes. Eu, por exemplo, com todo mundo que eu converso, eu digo, meu amigo, em vez de passar uma vida desperdiçando esse dinheiro do aluguel, vá pagando a sua casa por anos. Todas as vezes o que eu queria fazer, aquilo que eu orientava aos outros, o Espírito Santo dizia, não. Nós vamos jogar esse jogo diferente. Na hora certa, eu vou fazer por você do meu jeito. Quando ele diz, fique em gerar, pode estar na contramão do que todo mundo aconselha, você sabe que vai funcionar. Mas com essa capacidade de separar o que Deus tem de forma diferente, nós precisamos entender aqui também a questão do contentamento. Então tem coisas que Deus veda para um que não veda para outro. Eu, por exemplo, no início do meu ministério, Deus disse, eu não quero que você ganhe nada com seus livros. De vez em quando eu ouço alguém falando, está certo, pastor, errado é quem ganha. Eu digo, errado nada, o trabalhador é digno do seu salário. Não é porque Deus, por alguma razão, me pediu isso, que virou proibido para todo mundo. E a gente tem essa mania, né, de estabelecer o tempo todo padrões de comparação. Eu volto lá na questão de entender o propósito de Deus. A medida de contentamento, ela pode mudar de um para o outro, inclusive aquilo que Deus pede de nós. Mas que uma hora aquele teto tem que ser alcançado, tem. O que a gente não pode é viver sem medida de contentamento. Eu sempre falei para todo mundo, eu não faço a menor questão de ter uma casa na praia. Outro dia alguém falou, o senhor não gosta de praia? Eu falei, não, eu uso a sua. Alguém tem que ter a casa na praia para eu usar. Eu não faço questão nenhuma de ter a minha, né? Então, eu e você precisamos entender aonde Deus quer nos levar, mas qualquer que seja essa medida, Paulo diz que Deus dá pão ao que semeia, pão para alimento e semente ao que semeia, segundo aos Coríntios 9:10. Então uma parte do que eu e você ganhamos é pão. Deus está dizendo, isso aí você tem direito de comer, é a sua cota, o resto, semente. Deus diz, essa é a minha parte, e você não vai ficar com aquilo que é minha parte no negócio. Quem está entendendo? Quando a gente começa a ter esse nível de percepção, a gente vai para o lugar certo de entender o que é prosperidade. Prosperidade não deveria fazer de mim e de você algo semelhante ao leito de a uma represa, que simplesmente vai acumulando, acumulando, acumulando. Aliás, se a Bíblia não fala contra a riqueza, ela fala contra acúmulo. Não acumuleis. Prosperidade, no entendimento bíblico, deveria ser fazer de mim e de você algo semelhante a um leito de um rio. Água entra, água sai. Nunca para de entrar, nunca para de sair. Quem está entendendo? E quando nós falamos sobre essa questão de propósito, eu acredito que é uma das coisas que nos permite viver o sobrenatural. Nos meus primeiros anos como pastor, morava ainda em Guarapuava, aqui mesmo no interior. E eu me lembro de um dia que eu estava conversando com um irmão, e era simplesmente curiosidade. Eu falei, cara, você é um engenheiro agrônomo, trabalha com plantio, como que funciona a gestão de produtividade? E ele começou a me mostrar o tipo de programa que ele tinha, o que não, o que controlava, o que não. Desde em cada área do plantio, eles controlam a quantidade de chuva, o tipo de insumo que se coloca, se a terra tem necessidade de alguma reposição, como calcário, e ele está lá me explicando. Ele falou, com isso, a gente vai conseguindo mapear pelos resultados o que faltou, o que ajudou, e nós vamos mudando. Ele falou assim, e ano após ano a gente consegue ir subindo produtividade. Eu lembro que naquela hora me deu um impulso do Espírito Santo. Eu falei, você tem alguma meta? Ele falou, tenho. Ele falou, minha meta é tanto
Eu não me lembro agora se era por alqueire ou por hectare, mas esse nível de produtividade. Falei, você alguma vez já chegou lá? Ele falou, ainda não, nem nas melhores áreas, mas todos os anos nós estamos crescendo. E é possível que daqui a alguns bons anos a gente consiga bater essa meta. Na hora que ele falou isso, o Espírito Santo falou comigo, pergunta para ele qual é a pior área de todas. Eu falei para ele, qual é, no seu mapeamento, a pior área? Ele falou, essa aqui. Eu falei, por quê? Ele falou, meu amigo, todos os técnicos têm dificuldade de chegar a uma conclusão, um consenso. Porque, tecnicamente, ela é uma área mais perto d'água, que deveria ter um solo melhor. Outros dizem que pela baixada pode ter o efeito de erosão. E ele começou a dar N explicações, ele falou, enfim, essa aqui é a pior área. Eu falei para ele, quanto tempo nós estamos daqui lá? Ele falou, pastor, pelo menos uns 40 minutos. Ele falou, você tem tempo? Eu falei para ele, você tem tempo? Ele falou, falei para ir lá e voltar. Ele falou, por quê? Eu falei, eu quero orar naquela área. Ele falou, bora. Eu acho que ele já percebeu alguma coisa fora do comum. A gente nunca tinha tido uma conversa como essa. E quando nós estávamos chegando, eu falei, antes de eu orar, deixa eu te dizer qual é o acordo. Porque se você não aceitar o acordo, eu não oro. Aí ele falou, ok, qual é o acordo? Eu falei, sabe aquela meta que você nunca alcançou no resto da produtividade? Ele falou, sei. Eu falei, eu vou orar para que essa pior área passe a meta. Então, não tem como você não ver que vai ser Deus. Porque aquilo que você não conseguiu na boa, vai acontecer na ruim. Agora, o que passar do seu alvo é de Deus. Ele fechado. Eu falei, rápido assim, não vai nem pensar. Ele falou, pastor, eu nunca cheguei na meta nem na parte boa. O senhor está dizendo que eu posso chegar na meta na ruim? Quem está no lucro sou eu. Eu falei, não pense assim que isso vai te atrapalhar. É você e o sócio. É lucro para os dois lados. Ele falou, fechado. Eu ajoelhei naquela terra. Eu fiz uma oração. E naquela colheita, aquela área estourou aquele recorde que nunca tinha alcançado em lugar nenhum. Alguém falou para mim, pastor, porque não orou na fazenda inteira. A direção de Deus era aquilo, eu creio que era muito mais uma lição. E eu não estou dizendo que isso tem que acontecer o tempo todo, em toda a colheita, mas eu quero tomar isso como exemplo e te dizer, eu e você precisamos aprender a entrar num lugar onde a gente começa a dizer, Senhor, mais do que aquela parte do lucro que me interessa, como um sócio ajudante seu para incrementar os seus interesses e financiar os seus projetos, o que é que nós podemos fazer junto? Como que nós podemos romper? Como nós podemos ir além? Quando nós estávamos na fase de reforma do prédio, depois de desfazer de tudo que eu tinha, chegar até o limite, não tem mais nada para ajudar isso aqui, eu comecei a orar. E falei, o Senhor é o Deus que fez render aquela fazenda, aquela parte ruim, extrapolar o recorde, me dá condições de ganhar dinheiro. Me dá alguma ideia, me dá alguma coisa que eu nunca tive, né? A capacidade de gerar recursos para que eu possa colocar mais. Eu quero pôr mais, eu não quero parar aqui. Enquanto eu orava por isso, não foi no primeiro dia, não foi na primeira semana, não foi no primeiro mês, mas eu fiquei insistindo. Eu lembro do dia onde o Espírito Santo falou de um projeto antigo que eu tinha. E ele sempre me dizia, não é a hora. E ele me disse, chegou a hora. Comece a gravar os cursos online. Ele diz, diferente dos livros, eu estou te dando isso, esse dinheiro é seu, você faz o que você quiser. Eu falei, é tudo que eu preciso, que o Senhor me dê uma fonte de renda e que o Senhor me dê condições. Esses cursos que nós começamos a disponibilizar em 2017, nesse momento, eu não sei dizer quantos alunos já passaram, o último dado que eu tinha, nós estávamos já com 100 e tantos mil alunos na nossa base, gerando recursos, e a grande maioria disso veio, o que não veio para cá, a minoria tem financiado outros projetos e muitas outras igrejas e interesses do reino. Eu e você podemos viver formas que nós nunca imaginamos, debaixo de uma direção ou de uma intervenção de Deus, de gerar recursos que vão além das nossas necessidades, para que a gente possa transbordar. Que a gente possa ter um coração inclinado ao necessitado, assim como, em primeiro lugar, né, proclamando o Evangelho, mas quando nós vamos criando o alinhamento da vontade e do propósito. Em terceiro e último lugar, para terminar, eu quero te dizer, nós podemos experimentar o sobrenatural. A gente imagina a pesca de Pedro como um milagre aleatório. Gente, Pedro era o quê? Pescador. Jesus o fez prosperar no seu negócio.
E quando eu e você paramos para pensar nisso, eu não consigo simplesmente olhar e dizer, não tem nada aqui que possa nos inspirar. Em outro momento, Mateus no capítulo 17, de 24 a 27, a Bíblia diz que abordaram Pedro questionando: o seu mestre não paga um imposto? Estava em questão ali, era o imposto do templo. Pedro diz, paga. Claro que Jesus paga. E ele simplesmente vai para casa pensando, e agora? O que é que eu falo para Jesus? Que os credores estão no pé dele. Não estou falando que Jesus não tinha compromisso com as dívidas, eles provavelmente tinham acabado de chegar de viagem e tinha algo para ser honrado. Quando Pedro entra, Jesus se antecipa. Ele faz uma pergunta, e aí? Quem que deveria ser cobrado a respeito dos impostos? Essa pergunta de Mateus 17, Jesus está discutindo a legitimidade dos impostos. E há muitos tipos de explicação, para quando Jesus pergunta para ele, de quem os reis da terra cobram os tributos? E ele pergunta, dos sírios ou dos estranhos? Pedro responde, dos estranhos. Jesus diz, logo os sírios estão isentos. Há N probabilidades de explicação por que Jesus falou isso. Alguns estão querendo dizer que ele, como era da linhagem de Davi, da linhagem real, era isento. Eu não sei qual era o motivo, mas de qualquer forma, se é esse ou se outros possíveis, que eu não quero que a gente entre em digressão aqui, em outra direção, Jesus diz, mas para que não os escandalizemos, independente de estar ou não certo, eles vão pagar esse imposto? E ele diz para Pedro, vá ao mar, jogue um anzol. A maior parte do tempo Pedro não pescava com anzol, pescava com rede. Mas Deus diz, jogue o anzol, porque é para pegar um, não é vários. Pega o primeiro peixe que fisgar, e quando você abrir a boca do peixe, você vai encontrar uma moeda. Pedro vai lá, um tiro certeiro. Eu não sei quantos pescadores temos aqui, mas eu nunca vi alguém dizer que pescou um peixe com moeda ou qualquer outro tipo de coisa de valor dentro. Agora, o Senhor está dizendo, vai lá, naquele monte de água, com aquele monte de peixe, e simplesmente só obedeça e joga. Você não vai pegar o peixe, eu vou trazer o peixe no seu anzol. Dentro do peixe tem a provisão. E Pedro foi lá, pescou, tirou a moeda. Só que Jesus diz assim, pega essa moeda e entrega aos cobradores para pagar o meu imposto e o seu. Sabe o que ele está dizendo? Pedro, você está preocupado com os meus interesses? Eu também me preocupo com os seus. Nós vamos resolver o problema de nós dois, o meu e o seu. Negociar com Deus nos permite não apenas participar do propósito dele, mas participar dos lucros, dos benefícios, obviamente sem se apropriar disso. Mas quando eu olho para essa intervenção, e é mais uma de muitos exemplos sobrenaturais, o que é que me chama a atenção aqui? Que Deus tem solução para o nosso problema, e não só explicação. Inclusive, muitos de nós estamos precisando de um desafio de fé para pagar impostos maior do que o de Pedro, mas entender que a provisão sobrenatural, ela também pode se manifestar por vias naturais. Deus mandou Pedro pescar porque é o que ele sabia fazer. Ele diz, vou usar a sua expertise, eu vou usar o seu negócio, eu vou interferir em seu favor nessa área específica. E aí não resolve só o problema de Jesus, resolve o de Pedro, não é só o de Pedro, é o de Jesus. E esse pacote, eu não sei você, mas eu acho fascinante. Segundo Reis, capítulo 6, fala que os filhos dos profetas reconhecem que o lugar, aí estamos falando de ministério, era pequeno. Eles entram num projeto de ampliação. E quando vão lá cortar a árvore, um deles estava cortando, e a Bíblia diz que o machado escapou do cabo e caiu dentro d'água. O cara entra em desespero, o machado era emprestado. O que é que eu vou fazer? Muitas vezes eu e você ficamos imaginando o que é importante e o que não é para Deus intervir e operar milagre. Quando eu e você deveríamos acreditar que Deus não faz um milagre porque o machado é importante, mas porque nós somos importantes. A necessidade não era do machado, era da pessoa que pegou emprestado, não teria como devolver e não teria como continuar a produtividade. Eu quero falar algo que eu creio que tem um peso profético nessa manhã. Eu creio, e creio de todo o coração, que Deus quer levar alguns de vocês a recuperar uma produtividade que tem sido perdida. Coisas que pararam, e não estou falando só de efeito de pandemia, coisas que se interromperam, coisas que foram paralisadas. O Eliseu diz, onde é que está onde é que caiu? Diz, foi aqui. Ele pega o cabo, lança na água, e a Bíblia diz que o machado flutuou.
Gente, na minha cabeça era mais fácil de eu dizer: vou abençoar a sua apneia, você mergulhar até conseguir achar e você trazer de volta. O machado flutuar faz sentido para você? Irmão, milagre nunca faz sentido. Milagre é milagre. E se fizesse sentido, não era milagre. Mas nós podemos viver intervenções sobrenaturais. E eu creio que nós estamos nos aproximando de um tempo onde Deus quer despertar o nosso coração, a nossa fé, nos levar a um lugar de alinhamento e dizer: eu não vou apenas aumentar a minha parte do lucro enquanto sócio dele. Eu quero ajudá-lo a aumentar dele e cuidar dos interesses dele. Eu também vou ser beneficiado, mas vou ser beneficiado com o coração alinhado ao dele, agindo da forma correta, entendendo quais são meus limites e não só preocupado em não avançar no que é dele, mas usar e administrar bem aquilo que é dele. Agora, a pergunta a ser feita é: se é possível a semelhança de Isaac, colher em tempos de crise, será que eu e você vamos só sentar, chorar e reclamar que nós estamos num momento econômico de pós-pandemia, que tem uma guerra ou possíveis outras afetando o cenário, ou que as eleições não aconteceram do jeito que nós esperamos, então agora é só esperar o pior? Eu e você podemos trabalhar com toda a previsibilidade humana necessária, mas eu e você podemos entender que nós podemos viver resultados que ninguém mais tem, porque eles não têm o sócio que eu e você temos, porque eles não entenderam a bênção, o privilégio, a honra, a alegria que é de negociar com Deus. E eu quero terminar fazendo duas coisas. Em primeiro é provocar a sua fé e a sua resposta a esse lugar. Se Deus abençoou um Potifar, gente, que era um senhor ímpio, por amor a José, que está lá só como escravo trabalhando, você já parou para pensar o que ele não pode fazer pelo negócio de José? Eu não sei você, mas minha fé fica empolgada. Se o ímpio para quem nós trabalhamos pode prosperar por causa de nós, e quando nós, com o mesmo coração e disposição, estamos dedicando a servir ao Senhor, por que não podemos viver intervenções extraordinárias? No Salmo 114, do verso 12 ao 15, tem uma oração que eu faço desde a minha adolescência: que os nossos filhos sejam na sua mocidade como plantas viçosas, que as nossas filhas sejam como colunas esculpidas para um palácio, que os nossos celeiros transbordem, cheios de todo tipo de provisões, que os nossos rebanhos produzam a milhares e a dezenas de milhares em nossos campos, que o nosso gado seja fértil e as vacas não percam as suas crias, não haja gritos de lamento em nossas praças. Bem-aventurado o povo a quem assim sucede. Sim, feliz é o povo cujo Deus ou cuja nação é o Senhor. Normalmente a gente fala da nação cujo Deus é o Senhor, só falando de gente que professa fé. Aqui a Bíblia está falando de um povo que experimenta as intervenções de Deus na sua casa, na sua família, nos seus negócios, que está alinhado ao propósito, que vive o sobrenatural. E ele vai dizer: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. É quando Deus é o sócio para valer, e está presente, e participa, e faz diferença. Mas não é algo que a gente apenas professa nominalmente. Agora você consegue imaginar se um exército de nós começar a viver os seus negócios como sócios de Deus, o impacto que nós podemos produzir na nossa própria economia, na economia do país? Eu acredito que está chegando um tempo onde Deus vai cumprir aquilo que é repetido nas Escrituras. Ele vai tirar do ímpio para depositar na conta do justo. Mas não vai ser qualquer justo. Deus está procurando os bons mordomos. Deus está procurando aqueles que decidiram negociar com Deus, dizendo: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar cedo, repousar tarde, comer o pão de dores, porque aos seus amados Deus dá enquanto dorme. Eu quero lançar um desafio para você. Eu sei que muitos de nós estamos em fases, estágios de maturidade diferentes. Nós temos aqui gente nova convertida, nós temos gente que está servindo a Deus há muito tempo. Nós temos gente que já tem um certo entendimento da palavra, outros estão ainda no início de um processo de aprendizado e discipulado. Gente que já teve muita experiência com Deus, gente que ainda não. O que eu estou falando não é para um grupo ou outro. Talvez a forma como cada um de nós podemos viver isso seja diferente. Até porque os propósitos não são iguais. Mas que nós podemos viver o sobrenatural, nós podemos. Como em Mateus 6, Jesus aconselha descrição, inclusive a respeito de como doar. Eu faz muito tempo que eu tomei uma opção, até porque a nossa vida acaba se tornando muito pública, que às vezes não dá testemunhos demais de coisas que estamos experimentando e vivendo,
Porque em alguns casos você pode ser mal entendido se não tiver explicação demais. E eu não gosto de dar explicação demais. Mas tem sido tão precioso, tão extraordinário ver o que Deus pode fazer. A maneira como Ele pode prover recursos para que a gente coopere com os planos dEle. Eu acabei de voltar de 2 semanas em Portugal. Nós inauguramos a nosso alcance em Braga, no norte de Portugal. Eu fiz uma oração a Ti, Deus, eu gostaria de voltar. Entre outras coisas que eu quero fazer e ajudar esse trabalho lá. Eu gostaria de voltar deixando pelo menos 1 ano de aluguel pago, adiantado. O tempo todo eu tenho orado para Deus. A gente olha aquela outra igreja, aquela outra na outra cidade, aquela. O que é que eu posso fazer? O que eu posso? E tem hora que Deus diz, eu quero que você invista nisso. E tem hora que eu falo para Ele, eu posso te pedir isso? Mas sabe, é gostoso demais você poder experimentar o tempo todo intervenções divinas. E eu voltei feliz que todas as metas dos nossos desafios, dos milhares de euros que precisavam ser deixados lá, foram deixados. Né? Deus tem feito o tempo todo coisas extraordinárias. Eu falo para Ele, é top demais esse negócio, é muito empolgante. E eu quero te encorajar. Eu sei que o que eu falei com aquele agricultor naquela ocasião, era uma palavra específica para ele, não era para todo mundo. Mas isso não significa que eu e você não possamos orar dizendo, Senhor, eu não alcancei a meta, que é o suficiente para a minha necessidade, mas eu preciso passar da meta para ter além das minhas necessidades e transbordar e cooperar. A minha pergunta é, o fato de não ter uma palavra específica significa que sua fé não possa ser provocada por Deus e que você não possa buscar isso? Também não. Significa que a gente não pode garantir isso para todo mundo, no mesmo momento, de um único formato. Mas eu gostaria que você pudesse colocar sua vida, seu negócio diante de Deus, o futuro negócio. Alguns estão aqui porque já estão de olho lá na frente e dizendo, eu vou viver o melhor de Deus. Minha hora está chegando, né? E eu creio que Deus está procurando esses parceiros, gente que diz, que aceitam, eu vou negociar com o Senhor. Não há negociata entre nós. Nós vamos ser parceiros. Nós vamos fazer isso juntos. Nós vamos viver o sobrenatural. Eu tenho ficado impressionado. Um dia desse minha esposa, ela olhou para mim e falou, eu sou testemunha de tudo e ainda assim é difícil acreditar. Ela disse, tudo que o tempo todo você faz, que parece só vai prejudicar a gente, porque o tempo todo você está pensando nos outros. Ela disse, só nos leva a viver cada vez mais, a experimentar cada vez mais. E sabe, gente, esse negócio é empolgante. Eu gostaria que nós terminássemos tendo um momento de oração, dizendo, Senhor, eu quero viver essa emoção, essa honra, esse privilégio de negociar com o Senhor. Não tentar trazer o Senhor para correr atrás do meu negócio, fazendo o que eu quero, mas eu cooperando com o Senhor, entendendo a sua vontade, o seu propósito e vivendo o sobrenatural. Eu gostaria que inclusive você orasse. 2023, para muitos de nós, está uma caixa de surpresa. As coisas seguem melhorando, não seguem melhorando, e não estamos falando só do cenário nacional. Numa época de globalização, a gente é afetado por coisas que acontecem do outro lado do mundo e coisas que acontecem no mundo inteiro, como foi a situação da pandemia. Mas aí você podemos viver algo sobrenatural. E eu quero que você possa colocar diante de Deus não só a capacidade de se alinhar com Ele, mas suplicar por resultados sobrenaturais. Mas à medida que eles acontecem, demonstre sua fidelidade dizendo, o negócio não é só meu, é nosso. O lucro não é só meu, é nosso. E deixa o sócio majoritário decidir o que ele quer. Porque muitas vezes não é só o que eu e você queremos, não é só o que eu e você achamos. Eu já tive momentos que eu estava orando para um projeto, Senhor, me dá recurso para pôr ali. E Deus diz, ali você não bota. Você vai botar naquele outro. Não, mas não quero aquele, eu quero esse. Mas eu quero aquele. Ok, vamos te obedecer. E se eu e você formos fiéis, nós vamos viver isso de uma forma cada vez mais progressiva. Por quê? Vamos nos familiarizando com a direção dele. Nossa fé, a cada milagre que ele opera, cresce para experimentar outros maiores. E isso vai se tornando uma bola de neve, um ciclo progressivo. Eu creio que Deus vai levantar um exército de pessoas que vivam intensamente a liderança e o governo dele nos negócios. E eu fico feliz que sua fé esteja sendo provocada hoje. Nós vamos fazer duas coisas. Nós vamos orar. E nós temos um momento de oferta. Eu não quero misturar as duas coisas. Então, e também não vou falar muito a respeito da próxima.
Mas eu quero que primeiro você ore consagrando a Deus tudo aquilo que você tem, tudo que você é, tudo aquilo que você sonha ou planeja. Talvez você esteja numa hora de uma decisão séria, importante, e vai ter que dizer primeiro se o Senhor quiser, vai ter que começar por essa parte, vai ter que alinhar a questão do propósito. Mas eu quero que você ore dizendo: Senhor, eu quero experimentar o sobrenatural. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Cada vez que eu vejo alguém dando testemunho de algo que ainda não vivia, eu falo para Deus: também quero. Também quero. Eu, quando era criança, eu lembro da época que refrigerante como a Coca-Cola, se conseguisse beber, era só no domingo. O que a gente chamava de família era de 1 litro, que era para a família inteira. Então eu lembro que lá em casa, quando fazia divisão, era 200 ml, o copo 200 ml. Normalmente era o copo do requeijão. Eu e meus irmãos, a gente colocava o copo um do lado do outro, mamãe ia colocando e a gente fiscalizando. Não, pôs mais para ele, põe aqui. Não, e o outro falava: agora passou o dele. E aí, mamãe tinha que fazer aquilo. Ninguém queria sentir menos que o outro. E eu falo para Deus: até hoje eu sigo o treino. Quando eu vejo o copo do outro mais cheio, eu digo: também quero. E eu e você precisamos acreditar que, ainda que ele tenha propostas diferentes, propósito diferente, corrigindo, ele não tem um amor diferente. Cada um de nós tem todo o direito de viver o sobrenatural e a intervenção. Elas não precisam ser iguais, mas nós vamos viver essas declarações, Deus dizendo: eu intervenho, você não está sozinho, nós estamos juntos, você chama a minha atenção, eu ouço a sua voz e eu quero que você ouça a minha. Gente, isso é empolgante demais. Eu quero que você realmente possa crer nisso e orar dizendo: Senhor, eu quero negociar com o Senhor, não mais sozinho, por melhor que eu seja, mas com o Senhor. E depois de você fazer isso, nós vamos rapidamente ter um momento que é parte do nosso culto e da nossa adoração a Deus, que é uma oferta. Pai, que o Teu Espírito possa nos ajudar não só a entender, a perceber com a clareza que não seja apenas mental aquilo que a Tua Palavra nos comunica. Porque 1 Coríntios 2,14 diz que para o homem natural as coisas do Espírito são loucura, mas que elas se discernem espiritualmente. Nós clamamos por essa capacidade de entendimento espiritual, não só para perceber a coerência daquilo que a Tua Palavra apresenta, mas o desafio, a razão, por meio de um estímulo de fé que nos leve a viver e a experimentar o sobrenatural. E nós clamamos por isso em nome de Jesus. Romanos 10,17 diz que a fé vem por ouvir e ouvir a Tua Palavra. Eu oro que nessa manhã possa haver, ó Deus, mais do que informação ou alinhamento doutrinário, que a fé seja despertada, provocada e ativada num novo nível. Mas acima de tudo, ó Pai, que possamos entrar nesse lugar de uma profunda sujeição ao Teu senhorio, ao Teu governo, à liderança do Teu Espírito Santo, e não apenas alinhar o nosso coração à Tua vontade e o propósito, mas a partir disso vivemos as Tuas intervenções. Nós clamamos isso em nome de Jesus. Oramos também, ó Deus, por desafios que talvez o Senhor mesmo esteja gerando no coração de alguns. Alvos que precisam não só ser alcançados, mas ultrapassados, para que possa se transbordar, ó Deus, um investimento maior naquilo que é do seu interesse. Seja a propagação do Evangelho, como a provisão aos necessitados. Senhor, nós queremos caminhar contigo, seguindo a Tua direção, e precisamos ir além daquilo que são necessidades pessoais. Nós oramos por dias de rompimento. Nós oramos por um nível de prosperidade que não nos faça semelhante a uma represa, mas sim ao leito do rio. Que não haja acúmulo, mas que o tempo todo haja recursos entrando e saindo, sem parar de entrar e nem parar de sair, para que dessa forma possamos cumprir a Tua vontade. Eu oro que nesse momento o Teu Espírito possa gerar aqueles desafios, aqueles estímulos que talvez sejam personalizados, a respeito de determinados alvos que podem ser gerados ou alcançados em oração, para que se faça mais para com o Senhor. Isso é o que só o Senhor pode fazer no coração de cada um. Mas nós oramos, seja aqui ou a partir desse momento, que haja sensibilidade à Tua liderança e à Tua voz, em nome de Jesus. Se você crê e concorda, diga amém. Se você recebe essa palavra, diga: eu recebo, em nome de Jesus. Nós vamos passar agora ao Ministério da Palavra. Nas últimas semanas, tivemos uma ênfase nas ministrações aqui, ligadas à questão dos sonhos. Eu vou falar um assunto parecido, mas usando outra nomenclatura.
né? Quero falar a respeito de alvos, quero falar a respeito de metas que precisam ser perseguidos. E mesmo quando falamos dos sonhos, por mais se pregue, se fale, né, a gente sempre tem o cuidado de, por um lado, reconhecer que é uma linguagem que Deus trabalha. A Bíblia diz que Ele opera em nós o querer e o realizar segundo a sua vontade. Então, o Deus que nos leva a executar projetos, Ele desperta primeiro anseios, desejos. Isso não significa que necessariamente todo sonho que alguém tenha seja algo relacionado com o plano ou o propósito de Deus. E normalmente há uma maneira de você discernir isso, né? Os sonhos que provêm de Deus, como aquele que você vê na vida de José, e ali nós estamos falando de um sonho profético literal, Deus revelando o futuro, o lugar onde iria levá-lo, a posição de governo onde ele estaria, normalmente nos coloca numa posição de nós servirmos os outros. Quando normalmente estamos sonhando com algo, né, onde o único propósito de chegarmos lá é o nosso benefício, é sermos servidos, em vez de ser servidos, nós precisamos questionar se isso não é apenas resultado de uma ambição humana, em vez de estar alinhado com o plano e o propósito de Deus. Então que Deus nos ajude a estabelecer os devidos filtros para que a gente, discernindo aquilo que Ele tem, né, corra atrás disso. Eu quero tomar como ponto de partida hoje da minha ministração Filipenses capítulo 3, versos 13 e 14, que diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo não apenas usa uma expressão prossigo para o alvo. Alguns domingos atrás preguei uma mensagem aqui intitulada, né, corra pelo prêmio, e a gente viu que a palavra prosseguir significa literalmente correr, perseguir, né? Um dos significados dela é perseguir, e o apóstolo Paulo estava dizendo que ele perseguia um alvo. O tema da minha mensagem hoje é perseguidores de alvos, né? Pessoas que entendem o alvo e se movem da forma correta, com toda a intensidade, clareza de propósito que deveriam nessa direção. Quando ele diz esquecendo-me das coisas que para trás ficam, está dentro de um contexto. Ele diz, eu ainda não cheguei lá, ainda não alcancei a plena maturidade, mas eu não me prendo a qualquer tropeço do passado, nem as limitações do presente. Estou de olho no lugar de uma transformação plena, né, da maturidade que será alcançada. Basicamente, Paulo estava falando de foco. Ele estava dizendo, eu não vou colocar os olhos no lugar errado, no que já passou, em qualquer tentativa errada ou frustrada. Eu vou colocar os olhos naquilo que ainda pode e será alcançado. E é importante que eu e você entendamos que Paulo não está apenas revelando ser um perseguidor de alvo. É o mesmo apóstolo Paulo que pelo Espírito Santo dizia, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, né? Romanos 15:4 diz que tudo quanto foi escrito para nosso ensino foi escrito. Até o testemunho de como Paulo perseguiu seus alvos, né, foi escrito para nosso ensino. E eu quero tomar isso, né, como um exemplo que eu e você precisamos abraçar em relação à nossa caminhada. Quando ele diz esquecendo-me das coisas que para trás ficam, é evidente que para perseguir um alvo, você precisa desviar os olhos de outras coisas. De coisas que passaram, de coisas que estão acontecendo, de alvos errados que podem ser propostos ao longo do caminho. E eu quero apresentar essa mensagem em cima de uma construção de 3 tópicos. Na primeira delas, eu quero falar dos diferentes tipos de alvos. Em segundo lugar, uma advertência para que haja cuidado com as distrações. Em terceiro e último lugar, eu quero trazer um encorajamento para que você lute para alcançar as suas metas e entenda a importância de cooperar com Deus, mesmo naquilo que Deus sinalizou ser um alvo alcançado. Ao longo da ministração, né, eu separei algo que não faço sempre, que é a citação não só de gente cristã, mas até de alguns dos pensadores gregos. E de forma alguma a gente coloca essas coisas no patamar da palavra de Deus, né? Nem de longe dá para dizer, né, que tenha o peso que a palavra de Deus tem na minha e na sua vida. Mas ao fazer essas citações, o que eu quero é te mostrar que aquilo que eu e você já devíamos fazer, porque a palavra de Deus nos orienta,
Pessoas que foram consideradas sábias, pelo menos na perspectiva humana, já conseguiam, pela observação do comportamento, reconhecer isso, sem ter uma clareza de direcionamento divino, como nós temos. Então, se eles já entendiam que isso era sábio, eu e você, quando reconhecemos o que Deus fala, temos uma responsabilidade ainda maior. E uma frase atribuída a Sêneca, um grande pensador, ele dizia: nenhum vento sopra a favor de quem não sabe para onde ir. Nós precisamos entender que na nossa vida, na nossa existência, nós precisamos caminhar com senso de propósito, com senso de direção. E eu quero começar falando dos diferentes tipos de alvos, porque não há uma coisa só. Quando preguei aqui a mensagem Corra pelo Prêmio, uma das nossas abordagens foi o foco na recompensa. E o alvo principal, o grande, o primário, o mais importante, quando falamos a respeito de alvos, é a nossa salvação em Cristo Jesus. Quando o apóstolo Paulo está dizendo eu prossigo para o alvo, ele está falando do quê? Do prêmio da soberana vocação, do chamado divino que eu e você recebemos. O apóstolo Pedro escreve em 1 de Pedro 1,8, a fim de que alcanceis o fim, o objetivo final da vossa fé, a salvação das vossas almas. Em Hebreus, no capítulo 12, nos versos 1 a 3, a Escritura diz assim: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Nós vimos que quando o escritor fala de correr a carreira ou a corrida que nos está proposta, ele está falando de não cansar na corrida da fé. Em Hebreus 12:12 ele vai terminar dizendo: fortaleçam os joelhos trôpegos, as mãos cansadas ou vacilantes. Mas ele diz que um elemento de inspiração é ter os olhos fixos em Jesus, que é tanto o autor como o consumador da nossa fé. E a lógica que é apresentada é manter os olhos nele não apenas como nosso alvo principal, mas como nosso modelo. A Bíblia diz que em troca da alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz. Basicamente, não importa o nível de sacrifício que se faça agora, a recompensa que vem depois, ela vai valer a pena. E diz: agora está sentado à direita do trono de Deus, foi exaltado, alcançou a sua recompensa. Então ele diz: fiquem de olho naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores, para que vocês não se cansem, não se desanimem. Em outras palavras, possam suportar também qualquer adversidade e não negociar o alvo principal. Eu tenho observado ao longo de anos em ministério pessoas que em nome de quero alcançar um alvo ou uma meta de realização pessoal, elas estão sacrificando a realização eterna, estão comprometendo a sua própria salvação. Então, evidentemente, nós não podemos falar de perseguir alvo sem começar pelo alvo primário. Agora, esse não é o único alvo. Nós temos outros que podem ser alcançados e que eles não são necessariamente divergentes, contraditórios, Eles podem ser alcançados e experimentados dentro desse mesmo combo do alvo maior, que é a salvação. Isso é o que eu e você precisamos distinguir, porque o grande alvo da vida cristã é para todo mundo. A Bíblia diz que Deus deseja que todos se salvem, mas Deus não lida só conosco por atacado, Ele lida conosco também como indivíduos, não apenas em relação ao chamado, a dons ministeriais, ou os dons do Espírito Santo, áreas de graça e como Ele deseja nos usar. Mas Deus pode fazer promessas para um que não fez para outro. Deus pode realizar coisas na vida de um que talvez não vá fazer exatamente o mesmo na vida de outro. Porque Deus não trabalha apenas conosco enquanto o pacote da raça humana. Ele tem questões que são generalizadas, mas Ele tem questões personalizadas. E um exemplo disso para mim é Josué e Caleb, que receberam uma promessa pessoal. Uma geração inteira que sai do Egito, ela é responsabilizada por Deus por uma atitude de incredulidade e diz: nenhum de vocês vai entrar na terra prometida. Deus diz: a não ser Josué e Caleb, o que perseveraram em me seguir.
Deus fala, inclusive, mais até sobre Caleb do que do próprio Josué, que iria liderar o povo a possuir a terra prometida. E em Josué, no capítulo 14, eu quero ler com vocês dos versos 10 a 14. Nós temos agora o Caleb falando o seguinte: e agora, eis que o Senhor me conservou com vida como prometeu. Você pode repetir comigo? Como prometeu. Ele está fazendo alusão a uma promessa. E diz: 45 anos se passaram desde que o Senhor falou essas palavras a Moisés, quando Israel ainda estava no deserto. E agora eis que estou com 85 anos. Estou tão forte hoje como no dia em que Moisés me enviou. A força que eu tinha naquele dia eu ainda tenho agora, tanto para combater na guerra como para fazer o que for necessário. Dê-me agora esse monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia você ouviu que lá estavam os anaquins morando em cidades grandes e fortificadas. Se o Senhor Deus estiver comigo, poderei expulsá-los, como Ele mesmo prometeu. De novo, como Ele mesmo prometeu. Josué o abençoou, deu a cidade de Hebrom a Caleb, filho de Jefoné, para ser a herança dele. Por isso Hebrom passou a ser de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que havia perseverado em seguir o Senhor, Deus de Israel. Esse camarada, 45 anos depois, diz: eu estou mirando uma promessa pessoal que Deus me fez. Não só que eu entraria na terra, mas que Ele me deu um monte mais difícil, aquele do qual todo mundo diz que era impossível e que eu creio em Deus. Só não pude tomar posse na época pela incredulidade deles. Isso aqui é meu. Faz 45 anos que eu estou crendo, faz 45 anos que eu estou esperando a promessa, né? E com a graça de Deus eu vou tomá-lo. E a Bíblia diz que assim foi. Muitas vezes nós temos elementos, né, que são muito pessoais. Deus pode prometer para um algo diferente do que prometeu para outro, que diz respeito não só ao propósito de cada um, mas a atitudes que cada um de nós pode ter diante dele. E não só o grande alvo da vida cristã, mas essas sinalizações pessoais, elas também devem ser perseguidas. Nós precisamos aprender, né, a gastar tempo com Deus, não apenas entendendo o que a palavra nos aponta como direção genérica para todo mundo, mas aquilo que é direção individual. Quando você lê a Bíblia, tem uma declaração lá: ide, fazei discípulos de todas as nações, pregue o evangelho a toda criatura. Significa que cada um de nós vai pisar em todas as nações para fazer discípulos, que cada um de nós vai pregar para toda criatura que está no mundo, enquanto indivíduos não. Isso é o cumprimento do que nós, enquanto igreja, corpo de Cristo, coletivamente podemos fazer. Mas enquanto indivíduos, às vezes nós podemos querer ir para uma área geográfica e o Espírito Santo dizer: não é aí que eu quero você é lá. Um exemplo disso está em Atos 16, quando o apóstolo Paulo intenciona, põe no seu coração que ele queria pregar na Ásia. Não acredito que Paulo estava errado, não acredito que era falta de percepção espiritual, porque no futuro a Ásia seria o palco principal do ministério de Paulo. Talvez ele já tivesse um direcionamento, só que a Bíblia diz que o sábio entende o tempo e o modo. Não basta apenas saber o que deve ser feito, nós precisamos discernir em Deus como e quando. E naquele momento, quando ele tenta pregar na Ásia, a Bíblia diz: o Espírito de Jesus o impediu. Eles tentam contornar a Bitínia. Vamos então começar a comer pelas bordas, como diria, pela beirada, como se faz com migal quente, como diria o mineiro. E de novo o Espírito de Jesus não deixou. O apóstolo Paulo vai orar e ele acaba tendo uma visão de um jovem da Macedônia, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E a partir desse momento, que antes de entrar na Ásia, o apóstolo Paulo vai entrar na Europa. E porque ele obedeceu a Deus, o evangelho chegou a todos nós hoje no mundo ocidental. No futuro, a Ásia se tornaria o palco principal do ministério de Paulo, mas não naquele momento. E nós precisamos aprender a entender o que é que Deus tem para nós e seguir e perseguir essas direções, mesmo que as coisas não aconteçam no tempo e no formato que nós esperamos. Em agosto de 1993, me mudei para Curitiba, por uma clara direção de Deus, de que aqui deveria ser a base do nosso ministério. Eu fiquei morando aqui 5 meses, e Deus nos levou a Guarapuava, para o interior. Acreditava que ia pastorear ali por 1, no máximo 2 anos, fiquei 9 anos. Antes de voltar a Curitiba, ainda tive um direcionamento de Deus e passamos por Irati, onde plantamos a primeira alcance. Ainda fiquei ali mais 2 anos e meio. Eu voltei a Curitiba cerca de 12 anos depois, para completar aquilo que ele tinha colocado no meu coração. E muitas vezes você precisa entender o que é que Deus tem, né? A minha e a sua vida não vai ser guiada pelos outros. Nenhum de nós, mesmo que cremos nos dons do Espírito, acreditamos que profecias devam dirigir a vida de ninguém. Mas quando você tem clareza de entendimento do propósito de Deus,
normalmente ele será confirmado por palavras proféticas. E eu lembro quando estava em Irati, aonde eu ia pregar pelo Brasil e o mundo, as pessoas me diziam: você sabe que Deus está te chamando para a capital do seu estado, você sabe que você tem no máximo 2 anos para mudar Curitiba, você sabe isso, você sabe aquilo. Dizia: eu sei. E essas confirmações vão trazendo no seu coração clareza. Nós precisamos entender que Deus tem planos, que Deus tem alvos, e essas metas, elas precisam ser perseguidas, mas só serão perseguidas se forem discernidas. Agora, quem sabe aquilo que Deus está sinalizando vai ter combustível 45 anos depois, como Caleb, para dizer: eu vou alcançar aquilo que Deus me prometeu. Quem está entendendo, diga amém. Agora, nós estamos falando de promessas que começam no âmbito pessoal e que também tem o terreno ministerial. Em Atos 26, 19, o apóstolo Paulo está diante do rei Agripa, testemunhando sua conversão, e ele começa a falar não só da pregação aos judeus, mas também aos gentios, e diz assim: pelo que eu não fui desobediente à visão celestial. Paulo entendia: eu tenho um chamado, recebi uma visão de Deus, eu preciso obedecê-la, eu preciso perseguir aquilo que Deus sinalizou, né? Então, os alvos, além do grande alvo da vida cristã, que é a salvação, nós podemos falar de alvos ou promessas pessoais que Deus tem, e podemos falar dos alvos ministeriais, que ainda são pessoais. Por quê? Embora todos vamos servir a Deus, servindo as pessoas, nem todo mundo foi chamado para fazer as mesmas coisas, nem tampouco nos mesmos lugares. Agora, quando Paulo usa a expressão obedecer, isso para mim coloca a coisa num patamar muito sério. Eu vejo pessoas que às vezes tomam uma decisão: estou mudando para tal lugar porque Deus está dirigindo. O negócio fica difícil, a pessoa desiste. Eu falo: mas Deus não te dirigiu? Mas está difícil. Falei: e daí? Se Deus dirigiu, você tem que usar a direção de Deus como combustível para enfrentar qualquer dificuldade. Aliás, não existe nada na Bíblia que garanta para você que seguir uma direção de Deus não vai fazer com que você enfrente oposição. O apóstolo Paulo escreve aos Coríntios e diz: uma porta grande e eficaz se me abriu no Senhor. E ele termina dizendo assim: mas há muitos adversários. Mas peraí, Paulo, a porta não foi aberta no Senhor? E tem adversário? Mas a porta não é de Deus? É. E vai ter problema? Vai. Porque não há nada que garanta que o que Deus sinalizou querer fazer na sua vida, ou para onde te levar, que você não vai enfrentar adversidade. Agora, quando você entende que é Deus que está guiando, você tem um combustível para enfrentar as adversidades. Você acaba sendo guiado por propósito, não por proposta, não por circunstância, não por conveniência. Quem está entendendo? Um dia eu estava conversando com um pastor, ele falou: cara, eu estava numa rede de amigos seus que estavam ali sentados conversando. Em algum momento, alguém tocou no assunto que você já recebeu proposta para trabalhar com fulano, ciclano e beltrano. São 3 líderes extraordinários no Brasil. O cara falou: é verdade o que eles estão falando? Eu falei: é. Ele falou: e você foi louco de recusar? Eu falei: eu seria louco de aceitar. Ele: como assim? Eu falei: cara, o que Deus me dirigiu é diferente. Não importa o quão extraordinário esses homens sejam, não importa o quão grande o ministério seja, não vou negar que é uma honra receber convite de cada um deles, mas eu não sou guiado por proposta, eu sou guiado por propósito. E o propósito de Deus para mim é diferente da proposta que me fizeram. Quem é guiado por proposta muda o tempo todo, porque as circunstâncias das propostas também mudam. E gente, as adversidades sempre virão. Se você não tivermos combustível, nós não vamos perseguir as metas. Paulo fala, né, de pessoas que são meninos na fé. Ele diz: são agitados por qualquer vento de doutrina. Tem gente que muda de acordo com o vento da doutrina, tem gente que muda com o vento da circunstância, tem gente que muda com o vento da proposta. Nós precisamos ter clareza de propósito para poder buscar e perseguir isso. Agora, seja os alvos pessoais ou mesmo aquilo que a gente pode classificar ministeriais, a gente acredita que eles também podem ser diferentes de acordo com as diferentes fases da vida. Então, por exemplo, o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 13, verso 11: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, né? Então ele está dizendo, tem coisas que tinham uma importância nessa época que nessa fase da vida não vão ter. Tem comportamentos ou coisas a serem feitas que cabem numa fase que não cabem na outra. Então, por exemplo, eu lembro quando garoto, solteiro, a meta primária era casar. Depois de casado, a preocupação e a oração começa a ser a respeito dos filhos que virão.
né? E você pode ter elementos que vão mudando dentro de cada fase ou etapa. Você pode ter alvos de curto prazo, mas existem coisas que devem nos guiar por uma vida inteira, independentemente dessas fases. Então, há uns anos atrás, quando meu filho tinha começado o relacionamento com Priscila, minha nora, eles já estão acho que 7 para 8 anos casados, então nós estamos falando de mais tempo do que isso. Eu lembro de uma ocasião que a Kelly me contou, ela estava em casa e teve um momento onde a Alice estava com algumas amigas e por causa do irmão, a conversa era essa questão de relacionamento, de casamento. E elas perguntaram, né, para a Kelly, como que foi o seu namoro com Luciana? A Kelly falou, nós estamos de uma outra época. A gente namorou por carta, né, à distância. A gente mal conseguia falar por telefone. Telefonema não era todo dia, tinha que ser depois da meia-noite, quando interurbano era mais barato, né? Quem tem pelo menos minha idade lembra desses desafios, que a turma era da internet não sabe. E eu lembro que assim, meus filhos faziam muita chacota quando a gente falava desse negócio de trocar carta, né? Minha filha um dia falou, carta? O que é carta? E aí meu filho respondeu, o Israel falou para a Lissa, Lissa, carta é como se você escrevesse um e-mail, em vez de você enviar, você imprimisse e fosse levar em mãos para a pessoa ler do outro lado. E eles ficavam brincando com isso. Mas quando que ele tocou no assunto, as meninas curiosas falaram, ela mencionou que ainda guardava as cartas. A gente pode ver como que eram essas cartas? Falou, claro, não tem nada, né, de muito pessoal privado aqui que não possa ser lido. E começou a mostrar e ler as cartas, algumas delas para as amigas da Alice. Quando eu voltei de viagem, ela foi contar a história, falou, olha, eu estou te falando isso porque aos 18 anos de idade, você já escrevia coisas de tudo aquilo que nós estamos vivendo hoje. Ela diz, é impressionante, como mesmo sem entender quanto tempo levaria, como seriam os detalhes do formato, você sempre soube para onde estava indo. Nós precisamos entender a importância de buscar em Deus essa clareza de direção para ter um posicionamento claro do que deve ser perseguido. Aristóteles dizia, na realidade, viver como um homem significa escolher um objetivo e dirigir-se para ele com toda a conduta. Diferente dos pensadores, a gente não fala de escolher o objetivo, a gente fala de discernir alvos e metas que Deus tem. E aí sim, né, dirigir-se a ele com toda a conduta. E quando eu falo dirigir-se a ele com toda a determinação, isso me leva ao segundo tópico que eu quero abordar, que é o cuidado com as distrações. Quem tem meta não pode se deixar distrair. Quando nós falamos aqui do atleta que corre, né, a gente falou desde o preparo, desde do treinamento, até a própria corrida, a importância de você estar focado naquela meta. E quando falamos da vida espiritual, esse paralelo não é diferente. Você pode repetir essa frase comigo? Diga, quem tem meta não pode se deixar distrair. Agora, eu quero falar das principais, não de todas. Eu, assim, considerando ao longo da vida, eu vejo 3 grupos principais de distrações quando falamos de metas. O primeiro deles, adversidades. Quando você lê, por exemplo, o livro de Neemias, é impressionante o que esse homem de Deus fez. Ele vive o período pós-exílio de Babilônia e ele volta para Jerusalém com uma missão que ele entendeu da parte de Deus: os muros da cidade. Esdras foi responsável pela reedificação do templo, mas Neemias para reconstruir os muros da cidade, o que ele faz num prazo recorde de 52 dias. A mobilização que ele cria para a restauração desses muros é algo impressionante, e o livro de Neemias é um exemplo, né, de liderança. Mas em Neemias, no capítulo 4, de 16 a 18, ele diz assim: daquele dia em diante, metade dos meus homens trabalhava na obra, e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças. E os chefes estavam por trás de toda a casa de Judá que reconstruía a muralha. Deixa eu fazer uma pausa. O fato de você receber uma missão de Deus não significa que você não vai enfrentar adversidades. E eles estavam literalmente diante de uma ameaça de guerra. Então ele diz, metade dos homens estão trabalhando, a outra metade empunhando armas. Ele segue dizendo, os carregadores que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Diferente do outro grupo, divide meio a meio, e esses estão tanto fazendo a obra quanto segurando a arma. E diz, os construtores, que precisavam das 2 mãos para trabalhar, cada um trazia a sua espada na cintura enquanto construíam. E o que tocava a trombeta estava ao meu lado. Porque a qualquer momento que o inimigo surgir, nós temos que convocar todo mundo. Nunca
perdiam o foco do trabalho, mas não deixavam de estar antenado a respeito de adversidades com as quais tinham que enfrentar. Mas também não deixavam que a adversidade se tornasse fonte de desânimo para que a meta não fosse buscada, perseguida ou alcançada. Quem está entendendo? Nós precisamos desenvolver resiliência. A Bíblia fala muito sobre perseverança na vida cristã. Mesmo quando nós falamos do alvo primário, né, da salvação, a Bíblia fala dessa necessidade de perseverança. Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu e você vamos precisar desenvolver essa resiliência e aplicar fé e determinação. A meta será perseguida, o alvo será alcançado. Não importa o que surja durante o caminho, nós vamos ter um posicionamento firme em Deus. Agora, eu percebo que quem é guiado por proposta, ele muda o rumo de acordo com as circunstâncias. Está difícil aqui, agora eu vou para lá. Está difícil lá, agora eu vou para outro lugar ainda, né? Existem pessoas que elas não conseguem, né, apenas seguir o propósito. Você vê que, por exemplo, Gênesis 26 fala que no momento de fome, onde a lógica era Isaac descer para o Egito, um lugar que havia abundância, o Senhor fala com ele: não saia daqui, permaneça nesse lugar. E a Bíblia diz que no tempo da fome Isaac prosperou, porque a prosperidade, quando nós falamos do favor de Deus, ela não vai se manifestar porque você está no lugar certo, estatisticamente. O lugar certo é o lugar do direcionamento de Deus. E quando nós obedecemos, nós vamos ver o favor de Deus. Agora, quando você lê o livro de Ruth, você vê que a família de Elimeleque bate a fome, eles simplesmente se mudam para Moabe. Lá em Moabe foi só desgraça, apesar de não terem lidado com a fome, né? O homem acaba morrendo, os filhos acabam morrendo, mas estavam no melhor lugar para que tudo desse certo. Deixa eu te dizer algo: o melhor lugar para que tudo dê certo é o lugar da vontade de Deus para nós. E aí nós vamos ter combustível para enfrentar qualquer adversidade que surja. Mas eu tenho percebido que a distração não é apenas a adversidade. Alguns, eles são distraídos pelas propostas de outros. Vou voltar no mesmo livro de Neemias, capítulo 6, versos 3 e 4. A Bíblia diz: Sambalate e mais alguém tinha feito alguns convites para Neemias. Vamos conversar. Eram parte dos inimigos que se opunham à restauração dos muros, né? E o tempo todo estão chamando ele para conversa. O texto diz assim: por isso enviei-lhes mensageiros para dizer: estou fazendo uma grande obra e não posso descer até aí. Por que devo parar a obra para ir me encontrar com vocês? 4 vezes eles fizeram o mesmo pedido, mas eu lhes dei a mesma resposta. Quem tem foco não se deixa distrair pela proposta de outros, né? Eu lembro que no início do meu ministério, e a gente sempre entendeu com clareza um chamado de Deus para se dedicar não só à igreja local, mas também servir o corpo de Cristo. O Espírito Santo falou comigo: não atenda todo convite que você receber. Não é porque naturalmente uma porta se abriu que isso significa que eu quero que você esteja naquele lugar. Você tem que discernir isso. E eu lembro que depois de um tempo, de alguns anos, o Espírito Santo falou: eu te dei a direção, você não está obedecendo. Eu falei: mas eu não aceito todo convite. Ele falou: você só para de aceitar quando não cabe na agenda. Aí você não está discernindo, você só está impossibilitado de atender. Ele diz: enquanto tem espaço na sua agenda, você deveria buscar discernimento para cada convite que você recebe, né? Às vezes a gente analisa: aquele ali é amigo, é colega, é parceiro, aquele ali está fazendo tudo direitinho, aquele ali tem o mesmo propósito. A questão é: Deus tem isso para mim ou para você? Eu percebi que ao longo do tempo as pessoas que fazem um convite, elas têm algo em mente, o propósito delas. E elas veem que você pode ajudar a cumprir o propósito delas, mas nem sempre ajudá-las a cumprir o propósito delas é o seu propósito. Então tem pessoas que me chamam para algumas atividades que não cabe dentro daquela lista de prioridades que Deus estabeleceu para mim. E por mais que às vezes a pessoa seja alguém que você gostaria de atender, você vai ter que dizer: olha, não cabe. E tem gente que insiste, e a gente às vezes precisa aprender como Neemias, a continuar insistindo, né? Se o não que eu estou te dando é por conta de um propósito, não importa quantos argumentos você use, do lado de cá nada deve mudar. Senão daqui a pouco aí você, né? Nós estamos literalmente como um Balaão, né? Alguém chama: vem cá abençoar. Não vou. Não, mas eu aumento o preço. Eu vou. Qual é o propósito dessa pessoa? Ela não está sendo guiada, né, por um propósito
da parte de Deus, ela está sendo guiada por propostas. E pessoas são guiadas por propostas sempre vão acabar se perdendo. Falando inclusive das propostas, eu quero abrir aqui um outro desdobramento de uma distração, que é a necessidade de agradar os outros. Algumas pessoas, elas têm o dom de dizer não, mas outras pessoas têm a incapacidade de dizer não, porque elas se preocupam demais com o que as pessoas vão achar ou pensar. Mas olha o que Paulo diz em Gálatas capítulo 1, verso 10. Por acaso eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Ou procuro agradar pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Paulo não está dizendo que a gente tem que ser desagradável com todo mundo, não é isso. Mas ele está dizendo que quem primeiro a gente tem que agradar é o Senhor que nos chamou. E às vezes o desejo de agradar alguém pode nos colocar numa rota contrária a agradar a Cristo. Não no sentido, às vezes, de princípio, mas de orientação, né? De clareza de propósito. Então, nós precisamos entrar num lugar, né, de tamanho entendimento da nossa vida estar sendo norteada pelo que Deus dirige, a ponto de não se deixar simplesmente ser dobrado porque alguém botou pressão, né? A gente tem que ter a capacidade de botar a mesma pressão de volta, dizendo, eu estou sendo orientado por um propósito, não há a menor chance de eu negociar o propósito para agradar você, né? Então, se a gente começar a observar, e ao longo de anos, gente, eu já vi muita água passar debaixo da ponte, eu diria que esses são os 3 principais grupos de distrações, né? Gente que não sabe lidar com a diversidade, gente que não sabe lidar com propostas, porque acredito que, né, Deus só se move por meio de boas propostas, e gente que tem essa dificuldade, parece que sempre está na necessidade de agradar alguém. São pessoas que se perdem em relação à questão das metas. Citando mais uma vez Sêneca, o grande pensador, diz, temos pois de determinar qual deva ser o objeto do nosso querer, e a ele nos ater com perseverança. De novo, diferente dos pensadores gregos, a gente não determina sozinho o objeto do nosso querer. A gente discerne-se em Deus, mas depois persevera em buscar, né? A perseverança é uma virtude. Eu acredito que ela tem que ser desenvolvida, né? Eu sempre faço de vez em quando uma piada aqui, dizendo que eu me considero uma pessoa perseverante, determinada, obstinada. Minha mulher às vezes prefere chamar essa virtude de teimosia, né? Porque a perseverança, ela tem esse caráter de teimosia, né? A menos que Deus venha me dissuadir de algo, quando eu miro um objetivo, leve o tempo que for, né? Custe o que custar, aquilo precisa ser perseguido, aquilo precisa ser alcançado, né? Uma frase que eu ouvia muito meu pai falar quando era garoto, era o cuidado com o que ele chamava de obras não acabadas. É gente que começa as coisas e não termina, e o pior que isso vai virando um hábito, porque a gente vai treinando. A pessoa começa a ler um livro, não termina, começa a fazer um curso, não termina, começa a fazer uma coisa, não termina. Dificilmente gente que não desenvolve no dia a dia tenacidade para ir até o fim nas pequenas coisas vai conseguir ficar firme quando falamos da meta de uma vida inteira. Mas nós precisamos cuidar com qualquer distração. E agora eu quero passar ao terceiro e último tópico. Lute pelas suas metas. Eu digo suas, porque Deus distribui isso também de forma individual. Não quer dizer que é sua no sentido de você inventar sozinho, mas aquilo que você discerniu que Deus tem para você. Olha o que Paulo diz em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 18. Essa é a admoestação que faço a você, meu filho Timóteo, segundo as profecias que anteriormente foram feitas a respeito de você, que, firmado nelas, nessas profecias, você combata o bom combate. O que é que Paulo está dizendo para Timóteo? Você recebeu palavras proféticas, Deus sinalizando o que Ele quer fazer na sua vida através de você. Então, firmado no que você ouviu e entende, consegue reconhecer, ter clareza de discernimento que é Deus sinalizando, lute por isso. Quando Ele está dizendo lute por isso, o que Ele quer dizer? Não é porque Deus falou ou prometeu que Ele vai fazer tudo sozinho. Se Deus fizesse tudo sozinho, não precisava nem falar ou prometer. Era só a gente esperar Ele fazendo e as coisas aconteceriam por si mesmo. E quando você olha para as Escrituras, você vai perceber que na vida de muitos dos homens e mulheres de Deus, às vezes nós temos promessas que são feitas muito tempo antes. Eu às vezes tinha dificuldade com isso. Eu dizia, Deus, não dá para prometer mais perto, para a gente não ter aquele problema de ansiedade, né? Eu não sei você, mas sempre fui desses, tudo tem que ser para ontem, com muita dificuldade de esperar. Às vezes eu dizia, por que o Senhor tem que fazer umas promessas tão distantes? Porque Deus não está apenas te mostrando aonde Ele quer te levar,
e está te chamando a cooperar com Ele no processo. Então, eu e você precisamos entender que mesmo quando estamos falando de profecias pessoais, seja no âmbito da vida pessoal, ou pessoais no sentido de um ministério de cada um, né? Nós precisamos entender que Deus, ao sinalizar antes, está nos chamando a cooperar com Ele. Então, se a gente tem uma direção de que Deus vai nos levar para um lugar específico, a gente tem que se preparar para isso. Eu lembro de um camarada, né? Eu não tinha ainda 20 anos de idade. E a gente conversando, ele ficou impressionado com o tempo que eu gastava estudando a Bíblia, não só a Bíblia, outros materiais de consulta e referência. Ele falou, por que você gasta tanto tempo nisso? Eu falei, porque Deus me chamou para pregar a palavra. Ele falou, eu tenho o mesmo chamado, mas se Deus me chamou, Ele vai me capacitar. Até hoje ele nunca saiu do lugar, não fez diferença nenhuma para o reino de Deus, né? Porque não existe esse negócio, Deus chamou, vai capacitar, vai fazer a parte dele, mas não vai fazer a sua. Então tem coisas que me chamam a atenção e não estão na Bíblia à toa. Por exemplo, José recebe Deus um sonho, literalmente um sonho profético, mas não é algo só que o faria sonhar com o que seria alcançado. Deus deu mesmo um sonho literal, de que ele um dia estaria numa posição de governo, inclusive de autoridade sobre sua família. Ele entende, Deus está me chamando para liderar, para governar. Aí você olha a trajetória de José, tem que lidar com adversidades, porque todo mundo que é chamado por Deus vai ter que lidar com adversidades. Seus irmãos o vendem como escravo para o Egito. Quando chega na casa de Potifar, a Bíblia diz que José se tornou o chefe dos escravos. É preso injustamente, na prisão se torna chefe dos presos. Porque onde ele está passando, ele olha para cada circunstância, mesmo que as mais difíceis, dizendo, isso é uma oportunidade para eu me preparar para o lugar do meu chamado. Um dia eu vou liderar, vamos começar liderando escravo, né? Vamos liderar preso. Por onde passar, vamos exercitar aquilo que Deus nos chamou para fazer. Porque ninguém fica bom em coisa nenhuma sem treino, gente. E tem pessoas que às vezes não entendem que o chamado de Deus, ele envolve talvez mais tempo na preparação do que só na execução. Aos 40 anos de idade, Moisés entende e discerne que Deus o chamou para libertar Israel. Tenta fazer do seu jeito, antes da hora, não funcionou nada. 40 anos depois, aos 80, Deus aparece para ele na sarça e diz, bora libertar o povo? A hora que Moisés já não está mais empolgado, né? Na hora que ele está meio que dizendo, agora o sonho morreu, agora eu não quero mais. E a gente percebe que durante todo aquele tempo, Deus precisava fazer muita coisa no próprio Moisés, o próprio José. Chega no Egito, ele está implorando para o copeiro a quem ele está interpretando o sonho, você vai estar diante do faraó, homem de influência, intercede por mim, me tira daqui, né? Agora, se saísse naquele momento machucado do jeito que estava, e encontrar seus irmãos numa posição de autoridade, você acha que José ia servi-los? José ia se vingar. Então eu e você precisamos entender que há um trabalho de Deus, e esse trabalho envolve não só a construção de algumas coisas importantes, mas a desconstrução de outras, e nós temos que cooperar com Deus no processo. Então lutar por essas promessas envolve muita coisa, é crer com Deus, é orar por isso, né? É não perder o foco ao longo do processo, mas também procurar de todas as formas se preparar para isso. Então lute por aquilo que Deus estabeleceu como alvo, como meta para você. Último domingo que eu preguei, antes da série que foi trazida aqui dos sonhos, que eu falei de correr para o alvo, meu texto principal foi 1 Coríntios 9, de 24 a 27, que eu vou ler aqui. Paulo diz, vocês não sabem que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Corram de tal maneira que ganhem o prêmio. E diz, todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós porém é incorruptível. Agora o que ele diz, assim corro também eu, não sem meta. A gente persegue meta, a gente persegue alvo. Mas ele diz, assim luto, não como discernindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Quando Paulo diz, no estádio todo mundo corre, um só leva o prêmio, está dizendo que estão competindo entre eles. Mas quando ele fala da gente nessa competição, nós não estamos competindo uns com os outros, porque nós queremos que todo mundo cruze a linha de chegada. E aí Paulo muda a analogia da corrida para a luta, né? E aqui ele não está falando da luta greco-romana, ele está falando do que foi, né, a competição precursora do que hoje é a modalidade do boxe, do pugilismo. Ele está dizendo assim, luto eu, não dando golpes do ar, mas ele diz, eu esmurro meu corpo. Algo que eu tenho aprendido, enquanto estamos perseguindo metas, nós vamos ter que lutar com a nossa carnalidade, porque parte da distração
que o diabo vai tentar trazer. Não são só adversidades, mas atalhos, desvios, a tentativa de nos fazer corromper e ceder ao pecado. Então você percebe que isso aconteceu com José. Enquanto ele está lá, começando a se preparar, né? Ainda na fase número 1 lá no Egito, como escravo, e agora é chefe dos escravos. A mulher de Potifar começa a estar em cima dele todo dia. Ele não diz para ela: dona, a senhora não é meu tipo. Ele diz para ela: como cometeria eu tamanha maldade contra Deus? Ele disse: se a senhora acha que eu vou aprontar com Deus, porque a senhora é atraente, a senhora está muito enganada. Paulo dizia: eu esmurro meu corpo, eu não vou deixar essa carne entrar no controle. Ele diz para que depois de ter pregado a outro, você não venha a ser desqualificado, né? Paulo está dizendo: o que adianta eu apresentar a verdade, daqui a pouco eu mesmo ser incoerente na verdade que eu tinha que estar praticando como exemplo. Então nessa luta, querido, a gente não luta apenas orando, a gente não luta apenas crendo, a gente não luta apenas suportando a adversidade, a gente não luta apenas se preparando, mas a gente luta mantendo a carne sob rédea curta. Algo que eu aprendi na adolescência: a carne não converte, tem que ir para a cruz todo dia, tem que ser massacrada a miserável da carne, porque senão ela vai nos tirar do cumprimento do plano e do propósito de Deus. Quem está entendendo? Gerhard Boehme diz: quando você tem uma meta, o que era um obstáculo passa a ser uma etapa de um dos seus planos, né? Eu e você precisamos entender isso quando as adversidades surgirem, né? O que nós temos são desafios que vão nos preparar, que vão nos tornar melhores para um dia cumprir plenamente aquilo que Deus tem para nós. Davi diz, antes de encarar o Golias: eu estou treinando faz tempo, eu já enfrentei urso, eu já enfrentei leão. E eu costumo dizer às pessoas: antes de derrubar gigante em público, você vai ter que derrubar muito urso e leão no secreto. Você vai ter que ter outras vitórias lá no secreto antes de começar a vencer em público. E parte dessa luta, parte dessas vitórias, né, não são apenas contra inimigos externos. Nós precisamos aprender a manter essa carne massacrada. E eu quero encorajar você: persiga as metas e os alvos, né? Entenda, o alvo primário está lá e tem que ser visto como primário. Eu vejo gente que, em nome de eu preciso ser feliz, ele está jogando fora uma alegria eterna toda por causa de um subalvo, que no fim das contas ele não vai alcançar coisa nenhuma. Mas mantendo os olhos no alvo primário, Jesus como autor e consumador da nossa fé, nós também precisamos entender que há algumas metas que talvez vão vir no âmbito pessoal, quer seja a vida pessoal ou ministerial. Nós vamos ter que cuidar com as distrações, vamos ter que lutar por isso tudo. Mas eu queria encerrar de uma forma prática, tentando te sugerir algumas coisas, né? A primeira delas: comece escrevendo aquilo que você já sabe que Deus tem para a sua vida. A gente nunca sabe tudo. Deus diz para Abraão: vai para uma terra que eu ainda te mostrarei. Traduzindo, enquanto você está indo, eu vou mostrando. A Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, Provérbios 4,18. Vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então tinha coisa que lá, enquanto solteiro, eu entendia o resultado final, onde ia chegar, mas não entendia processos. E muitas vezes as etapas, elas vão sendo reveladas ao longo da caminhada. Mas aquilo que nós já temos, né, de clareza agora, precisa ser sinalizado. Eu uso a expressão escrever, né? Mas eu sempre tentei me manter consciente disso de diversas formas, seja escrevendo, seja compartilhando com aqueles que são mais próximos, né? Porque a gente precisa ter um senso de direção. Agora, siga também orando por aqueles desdobramentos ou alvos que você ainda não conhece, né? O tempo todo: Senhor, que seja feita não a minha, mas seja feita a sua vontade, que haja revelação. Senhor, estou aqui mirando, né, a Ásia, como Paulo. Daqui a pouco o Espírito de Jesus vai dizer: né, não. E esse não significa que é um não eterno, você nunca vá para a Ásia. Paulo acabou indo no futuro, mas no mínimo não é agora, não é a hora, né? Agora, manter os alvos visíveis, né? Visíveis, seja na clareza de pensamento, de mente, ou às vezes diante dos seus olhos mesmo. A Bíblia nos mostra Jacó riscando umas varas. Aquilo era muito mais para a fé dele, né, do que necessariamente algo que iria alterar a composição fisiológica do rebanho que estava procriando. Ele fez um acordo com Labão e estava aplicando fé naquilo que Deus iria fazer. E nós precisamos, né, também desenvolver a resiliência. Seja
persistente, seja perseverante, como um Caleb, dizendo: não importa o tempo que passou, eu vou continuar crendo, eu vou continuar esperando, eu vou continuar disposto a lutar, a perseguir, né? Nós precisamos desenvolver isso. Thomas Edison, aliás, não sei se você sabe, que a criação da lâmpada eletrônica que nós temos hoje, ela levou cerca de 1000 tentativas. Houve muito erro, muito, né? Mas em vez de haver frustração, você tinha uma pessoa resiliente. Thomas Edison disse: nossa maior fraqueza está em desistir. O caminho mais certo de vencer é tentar mais uma vez, né? Então, quando eu chamo a perseverança de teimosia, eu acho que cabe bem aqui. Se Deus sinalizou, eu vou perseguir teimosamente, obstinadamente, até alcançar aquilo que Deus tem. Nesse início de ano, minha oração é que suas resoluções de ano novo sejam mais do que aqueles 2 tópicos que todo ano encabeça a lista de todo mundo: emagrecer e sair do vermelho. Que Deus te ajude em relação a isso também. Mas que a gente possa estar perseguindo alvos claros, que dizem respeito não só ao grande alvo da vida cristã, e a gente não se distrai com ele, mas aquilo que Deus tem chamado cada um de nós a fazer, né? A minha oração é que você, a semelhança de Paulo, imitando Paulo como quem imita Jesus. A Bíblia fala que no momento que Jesus está indo a Jerusalém, passa por Samaria, a Bíblia diz: perceberam pela resolução do seu semblante que ele ia para Jerusalém. Eu fico me perguntando, como alguém pode perceber na linguagem corporal para onde alguém está indo? Tem que ser a encarnação de muita determinação, né? Agora, de alguma forma, que você possamos, né, abraçar isso e ser não só imitadores de Paulo como perseguidor de alvo, mas Paulo era um imitador de Jesus e dizer: me imitem como eu imito Cristo. Que eu e você também possamos ser perseguidores de alvos, para não correr o risco de chegar a lugar nenhum, ou de acreditar que onde chegar tá bom. Que nós possamos confiar em Deus, mas também cooperar com Deus para viver o melhor que Ele tem, em nome de Jesus. Amém? Você recebe essa palavra? Feche seus olhos por um instante. Pai, eu oro por cada um dos meus irmãos e irmãs aqui presentes, por aqueles que nos acompanham online, ao vivo ou de forma gravada posteriormente. Eu oro que o Teu Espírito traga clareza, que haja discernimento, que haja tempo gasto diante do Senhor, buscando e ouvindo a Tua voz. Nós oramos que, além de toda a clareza de direcionamento genérico já nos apresentada por meio da Tua palavra, que cada um deles possa também, ó Deus, entender, discernir e buscar aquilo que é o Teu plano personalizado. Nós queremos ser perseguidores de alvos, gente que coopera com o Senhor, gente que não perde o foco, gente que não se desvia, gente que conserva-se firme, buscando, né, aquilo que entende ser não apenas um alvo pessoal, mas um alvo apresentado pelo Senhor. Que a semelhança de Paulo, possamos dizer: assim corro eu, não sem metas. Que possamos correr perseguindo essas metas e alcançá-las, não só para a glória do Teu nome, mas também para a inspiração de muitos outros à nossa volta. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.